Olá, está começando o programa Catedral Jovem na TV. Seja muito bem-vindo. Ao meu lado está Pastor Adriano. Tudo bem, Ana Júlia? Tudo ótimo. Tudo e você? bem. Hoje o programa está sensacional, não tá? É verdade, está sensacional. O meu outro lado está o Pastor Reginaldo Cruz. Apresente pra gente, pastor. Olá, Ana Júlia, tudo bem? Pastor Adriano, tudo bem? Tudo bem, pastor. Eu sou o professor Reginaldo Cruz, também sou pastor auxiliar na Catedral da Família. Trabalho enquanto professor de História, Pedagogia e principalmente na área de Teologia em várias instituições de ensino teológico. E hoje o nosso tema é vocação. Vamos falar sobre vocação, sobre propósito. É um tema bem amplo para a nossa juventude entender e focar um pouco, Ana Júlia. Isso mesmo, uma coisa interligando a outra, né? É verdade. E hoje, pastor, vamos começar essa discussão nossa. Vocação e propósito é a mesma coisa? É diferente? O que o senhor pode falar para nós? Olha, antes de tudo, o que acontece é aquilo que Deus faz, Ele nos chama. Então a primeira coisa que acontece na vida de um jovem é o chamado de Deus. Então, a partir desse chamado de Deus, aí é gerado aí a conversão, é gerado a vocação, o propósito, etc, etc. Então, mesmo assim, além do chamado, a vocação vem antes do propósito. Porque a vocação é aquele direcionamento que Deus nos dá. Deus é como se Ele nos desse um GPS e dissesse para cada um de nós que temos que seguir essa ou aquela rota. Então a vocação é a rota que nós temos no caminho de Deus. Nessa rota nós desenvolvemos um serviço para Deus, para a igreja dele, para o povo dele. Então a vocação, ela é mais que um chamado. A vocação é aquela parte que a gente fica pensando, o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer de mim? O que Deus quer para mim? Qual o propósito mesmo de Deus na minha vida? O que Ele quer, em que área Ele quer me usar? Isso é comum entre os jovens, né? Ficarem pensando, isso é naturalmente percebido que todos os jovens, inclusive adultos de maneira em geral, todas as pessoas, elas querem descobrir qual é o sentido da sua vida. É verdade. E, por exemplo, na obra de Deus também há um sentido, e o sentido é o serviço que prestamos a Deus. Então, há muitas dúvidas nos nossos corações, inclusive na fase da juventude, em termos de o que fazermos na obra de Deus. Em outras palavras, qual é a parte que nos cabe? O que de fato eu devo fazer? Eu devo cantar? Eu devo evangelizar? Eu devo ser um musicista? Eu devo pregar, ensinar, colaborar, prestar serviço aqui, ali, acolá? O que eu devo fazer? Então, vocação tem a ver com aquilo que devemos fazer. Então, antes disso, o senhor falou aí sobre chamado, vocação, propósito, né? O senhor comentou um pouco sobre isso. Aqui o senhor está falando na área ministerial, não é isso? Dentro da vida do ser humano, do jovem que está nos assistindo em casa, existe essa questão da vocação ministerial, existe uma questão de que nós vamos estar discutindo aqui com a Ana Júlia, existe uma questão de que os jovens estão muito inseguros nessa questão, até da própria vida em si, não somente dentro de um ministério, né? O propósito, a sua vocação, e como que o jovem, após conhecer a Jesus, ele consegue focar nessa questão do chamado e vocação ali. É importante a gente pensar que a vocação, ela tem a perspectiva cristã, que é a que a gente vive, né? Nós somos cristãos, mas a vocação, ela está para além das perspectivas cristãs. A vocação profissional. Então, toda moça, todo rapaz quer descobrir-se enquanto intelectual, estudante, acadêmico, fazer este ou aquele curso, entrar nesta ou naquela área, aceitar este ou aquele emprego, enfim. Então, na perspectiva geral, que muitos chamam de secular, é necessário também que o jovem se descubra, né? Perceba os seus talentos, perceba qual é a sua vocação profissional, se tem mais uma pegada, se tem mais uma perspectiva... Que necessariamente não é a mesma dos pais. Exatamente, e aí tem o conflito, né? Conflito de vocações, de profissões. É importante você descobrir o que você gosta, o que você quer fazer porque gosta de fazer. Então, vocação tem a ver com isso, é aquilo que você quer fazer porque você gosta de fazer. E muitos jovens, a maioria das vezes, até sabe o seu propósito. Exemplo, eu sabia o meu propósito, que era levar a palavra de Deus na minha geração. Só que às vezes não tinha um start de falar assim, nossa, tem que ir ali falar. Às vezes Jesus falava no meu coração, eu falava, não,
Não é Jesus falando no coração, não. Falar pra aquela pessoa. E esses dias pra trás, eu tive um start. Falei, uai, eu sei do meu propósito, por que eu não estou participando? Por que eu não estou fazendo meu propósito? E você concorda comigo? Tem muitos jovens que sabem do seu propósito, mas não praticam, né? É preciso ter uma percepção prática, né? Então, se a garotada sabe, a rapaziada sabe o que eles querem fazer, o que eles gostam de fazer, agora é hora da praxis, ou seja, da prática. Tem que pôr em prática a nossa profissão, ação, tem né? que pôr em prática a nossa profissão, os nossos talentos, os nossos dons. Então, é preciso ter uma percepção. Por que eu não estou fazendo isso, né? Então, nós não somos chamados para o ócio, né? Ou para a contemplação, nós somos chamados para a praxis, para a prática. Nós somos chamados para fazer alguma coisa. E muitas vezes a nossa vocação ministerial, ou dentro de um sacerdócio, dentro de uma igreja, que seja, ela tem muito a ver com o que Deus nos criou, né? Igual o senhor falou aí sobre os dons e talentos individuais, porque cada um tem um perfil, um jeito de se desenvolver, um jeito de fazer natural, onde é que ele busca a vocação profissional, as suas relações interpessoais, e aquilo ali tudo é ferramenta para depois a vocação. E às vezes o jovem fica preso porque fala, meu pai teve o ministério de pregar, eu também vou ter o ministério de pregar. E não, muitas das vezes Jesus quer outro propósito, talvez no louvor, talvez ele tenha outro dom, não é? E a ideia do propósito é muito importante para essa discussão, porque com a vocação, ou seja, a gente sabe o que a gente quer fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente sabe fazer, aí vem o propósito, eu vou fazer isso para quê? Né? Então o propósito tem a ver com onde nós queremos chegar, onde se pretende chegar. Então o propósito... E quais são os caminhos, né, que vai até ele chegar ao quais são as etapas, né? O propósito às vezes dentro dele tem um processo, né? Etapas, caminhos, passo a passo, que exigirá muita paciência e muita perseverança naquilo que está fazendo. Então o propósito ele vem depois da vocação. A vocação é descobrir-se parte de um processo, descobrir-se parte de algo. Nós descobrimos através do Espírito Santo que nós somos parte da igreja. Certo. Então a juventude, de maneira geral, descobre que são parte de uma geração que tem força, que tem vigor, que tem brilho, que tem muita inteligência, que tem muita capacidade criativa. E agora tem um propósito. Tudo bem, eu tenho tudo isso, mas qual é o meu propósito? O que eu vou fazer com isso ou com tudo isso? Tem dois personagens da Bíblia, que é Salomão e Davi. Acompanhe comigo, você aí de casa, esse versículo. 1 Crônicas 22:7. E disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. E em 1 Reis 6, Salomão edifica o templo, rei de Davi, mas quem edificou foi o filho. Posso dizer que Davi teve um propósito e Salomão uma vocação? Os dois tiveram tanto propósito quanto vocação. Davi descobriu a sua vocação logo cedo, que era apacentar ovelhas. Então ele sabia qual era o trabalho, qual era o chamado, o que Deus queria na vida dele. Então ele era pastor de ovelhas. Quando ele foi chamado, ele já estava no trabalho que ele desenvolveria em amplitude maior. Ele já desenvolvia dentro de um processo natural da vida dele, né? Exatamente. Aqui no caso, o que Davi estava falando como rei? Ele falou assim, eu tenho um propósito de edificar um templo para o meu Deus. Só que, na realidade, quem cumpriu esse propósito foi Salomão, dentro das condições que o próprio pai juntou, o dinheiro e todas as condições deu para ele. No futuro, ele é que acabou cumprindo esse propósito. Aí a questão da sensibilidade com Deus. Então, Davi, mesmo sendo bem sensível com Deus, o próprio profeta Natan disse-lhe que ele deveria construir o templo. Depois, o próprio Deus disse a Davi, não, tu não construirás. A gente já sabe da história, né? Aí quem vai construir vai ser o teu filho. Ou seja, qual era o propósito de Davi? Construir a casa de Deus? Também, porque Davi já tinha muitas realizações, né? Transformou uma sociedade nômade, um povo tribal, em um estado, em um poder, em um país, né? Em um governo, né? Exato, fez daquilo tudo um governo. Trouxe a arca. Trouxe a arca, então... Ele formou exército, criou um poder central, organizou política e economicamente o Estado de Israel pela primeira vez. Mas ele tinha outros propósitos, e um dentre eles era construir a casa de Deus, mas não era o propósito de Deus. Aí é onde entra
A sensibilidade, o meu propósito, o nosso propósito é o mesmo de Deus? Está consoante, conforme, adequado ao propósito de Deus? A minha vontade é a vontade de Deus? Será que o que Deus quer para mim é o que eu quero para mim, é o que Deus quer para mim? Deus me preparou, foi para isso? Isso vale para você, jovem, que está em casa, às vezes se perguntando o seu destino, o seu propósito, para que você veio, por que Deus te criou. Então, nós temos que alinhar tudo isso e, principalmente, aprender a ouvir a voz de Deus. Essa fala é muito importante, pastor Adriano, para essa nossa juventude, de maneira geral, ter essa sensibilidade, que até o profeta, o grande profeta, se engana lá, o profeta Natan, Davi constrói a casa do Senhor. Aí Deus diz, não, eu não falei isso, o Davi não construirá. Então é importante que essa nossa geração, essa galera jovem que está na igreja, descubra-se primeiramente em Deus, né? Aí é necessário dizer que todo jovem precisa do direcionamento, da instrução e descobrir qual é o seu propósito diante de Deus, né? É isso aí. Isso é muito importante. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
E estamos de volta. E olha, não se esqueça que temos nosso culto, não é mesmo, Adriano? É verdade, Ana Júlia. Todos os sábados nós estamos ali na igreja, na Catedral da Família, na Ricardo Paranhos, às 20 horas. E também temos uma escola dominical, uma sala toda climatizada, preparada para você, jovem, estar ali. Café da manhã. Gente, 5 estrelas, né, Adriano? Muito bom. Café da manhã às 9, 9h30 tem um louvor, depois nós já vamos para a nossa sala, às 9, às 10 horas, né, mais ou menos, não é isso? Mais ou menos isso, a gente Aí já nós desce. vamos para a nossa sala, na escola dominical. Mas o nosso convite principal aqui, culto todos os sábados às 20 horas na Catedral da Família Ricardo Paranhos. Aguardamos vocês lá. Aqui na nossa programação de hoje, nós estamos falando aqui com o nosso pastor Reginaldo Cruz. Estamos falando sobre vocação, né, pastor? Sobre vocação dos jovens. E eu quero citar aqui 2 versículos de uma instabilidade de um homem que fala muito nas nossas vidas até hoje, que é sobre Jó. Jó, ele teve 2 momentos. Um momento onde ele estava muito deprimido, muito triste e sem razão de ser. Por quê? Porque o livro de Jó conta que ele orava, que ele buscava a Deus, ele orava pela família, ele orava pelos filhos, ele tinha sua vida reta em Deus, mas aprove Deus fazer com que ele passasse por uma situação. E isso levou ele a um momento muito difícil. E depois ele tem um encontro com Deus num momento especial, numa intimidade. Eu quero citar aqui para você esses 2 versículos para nós discutirmos o assunto aqui. Jó 17:11 fala assim: os meus dias passaram e frustraram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Logo no versículo 15 ele fala assim: onde, pois, agora estaria a minha esperança? Aqui ele estava em tremenda angústia, pastor. E lá em Jó 42, versículo 2, já fala muito diferente. Fala assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Muito diferente a realidade uma da outra. Pastor, como tratando, eu sei que temos muitos jovens, muitas pessoas em casa, em todo o mundo, assistindo pela internet, pelos canais, canal Promessa, e muitos, às vezes, passam por essa instabilidade. Uma hora estou em cima, outra hora estou embaixo. Ali ele estava num momento de angústia, mas depois que ele teve uma revelação, um entendimento de intimidade com Deus, ele já mudou a sua própria visão. O vocacionado, ele deve saber, principalmente, que ele está dentro de um processo, né? Então, o processo é a nossa vida, a nossa existência, essa é a realidade concreta a qual nós pertencemos. Então, na vida cristã, no caso, na vida de Jó, na vida dele em relação a Deus, na intimidade e espiritualidade com Deus, ele teve percalços que poucas pessoas talvez tiveram na vida ou nunca tiveram. E é evidente que nesses percalços, nessa dificuldade que Jó passa, vem transtornos emocionais na vida da pessoa. Jó além de ser reto, íntegro, temente a Deus, ele é muito sincero. E Jó é sincero principalmente com Deus. Ele fala a Deus exatamente o que ele sentia, se ele tem aflição, se ele tem dor, se ele tem mágoa. O que ele tem, ele diz a Deus. O senhor conseguiu entrar num ponto interessante. Ele tinha uma intimidade com Deus, né? Ele conseguiu expressar aquilo que estava aqui dentro para a pessoa correta que poderia ajudar. Isso é a sinceridade, a honestidade. Jó é honesto com todas as pessoas, ele deixa bem claro isso no livro, e ele é honesto, transparente com Deus. Então ele diz a Deus: ó Senhor, tu me deu, o Senhor tomou. Por exemplo, os amigos dele dizem: Jó, você está assim porque você pecou. Jó, você está assim porque você transgrediu. Jó, você está assim porque você perverteu o direito do pobre. Perverteu o direito do pobre. Jó, você está assim porque... Sempre arrumando uma justificativa. Porque, você né? roubou a viúva. Aí Jó diz: não, eu nunca perverti ninguém. Se o Todo-Poderoso me provar, eu sairei como ouro. Eu nunca defraudei ninguém. Ele diz assim, o texto é poético, né? Então, nessa categoria poética, ele diz: olha, eu era o sorriso da criança, eu era a força do idoso, eu era o pão da viúva, eu era a força do aleijado, e diz assim: eu não pequei. Então, o que acontece? Jó, ele passa por essas situações, esses paradoxos, né? Ou seja,
construções ambíguas, contraditórias, e contradições, ou seja, altos e baixos, acontecem na vida de todo ser humano. Todo jovem será acometido aqui, ali, eu não sei quando, por alguma situação, revés, por alguma será situação aprovado, que ele não esperava. né? Será aprovado pelo fogo, será aprovado pelas suas atitudes. Isso pode ajudar a fortalecer a sua capacidade psicoemocional, pode fortalecer o seu próprio caráter, pode dar também nova percepção de Deus, da vida, das pessoas. Então essas coisas só acontecem para nos amadurecer, né, Júlia? E Deus, Ele é um grande regente. Ele, nessa coisa toda, Deus ele vai administrando. Deus administra tão bem o universo, as coisas, as pessoas, o mundo, os que nele habitam, que Paulo disse que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Porque Deus está as administrando. Está na mão dele, né? Está na mão dele, ele que está no controle. Então, Mas para isso a gente tem que entregar, né? é preciso essa necessidade de entrega, de renúncia. Jó entrega-se totalmente para Deus, né? A vida dele é Deus. É igual o Davi, que nós falamos no bloco anterior. Davi era imerso em Deus, falava com Deus, as orações dele se tornaram salmos, ele ia para a guerra, ele orava, intimidade o tempo todo. E não é aquela intimidade modinha, né? Não é aquele movimento em torno porque um está de uma fazendo, coisa. Tá fazendo, na realidade ele está lá, ele sempre buscando a intimidade dele. E isso não é uma coisa casual, a intimidade. E também não é um movimento, como eu disse, modinha, que rapidinho. Só para mostrar que faz. Só para mostrar. Então, é importante, voltando um tema atrás, uma coisa que eu tenho que lembrar de falar. Para os vocacionados, para os rapazes, moças, primeiro precisa entender que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, a força que nós temos não é propriamente nossa. Então, há o Espírito Santo que nos guia, que nos fortalece e que nos direciona nessa vida. Isso ele faz quando ele nos chama e agora ele nos vocaciona. E ele mesmo, nessa intimidade, que vai desenvolver a nossa espiritualidade. E nessa espiritualidade teremos sensibilidade com o Espírito Santo. E aí ele vai nos conduzir, vai nos guiar e promover o nosso bem. Então, o que o Espírito Santo faz sempre é promover o bem dessa geração jovem, né? Para isso precisamos dessas questões, né? E uma outra coisa importante também para todo vocacionado, pastor Adriano, é saber que está sendo liderado pelo Espírito Santo, como eu já disse, e também liderado pelos seus líderes, pelos nossos líderes nas igrejas, né? Da mesma forma que eu disse que nós não podemos ter uma intimidade modinha, nós também temos que fugir de lideranças modinhas, né? Que só geram movimentos, mas não produzem transformação de vida aí na garotada. Então nós precisamos de pessoas que nos direcione, que venham nos instruir, dizer faça isso, não faça aquilo. Conosco, nos mostrar nós precisamos de pessoas. Mantendo dentro da palavra, né? Essa questão de modinha realmente é algo... E cada dia que passa vão surgindo, né, na linguagem dos jovens, mais jovens do que eu. Que eu sou jovem, mas não sou tanto. Tem jovem mais jovem que o Adriano, né? Olha aqui, você está rindo de que eu sou jovem, mas não sou tanto. Mas a juventude hoje tem um linguajar e uma forma de tratar certas questões, né? Muitas das vezes o jovem só faz, às vezes, por conta do pai. Obriga de ir na igreja, eu vou mostrar que eu tenho alguma intimidade, alguma coisa. Não é intensamente, né, a intimidade que ele tem com o jovem. A nossa vida, a vida cristã, ela tem que ser uma vida de verdade, né? Então, em primeiro lugar, essa vida, ela deve agradar a Deus, né? Quem que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Uma outra coisa, ele busca os verdadeiros adoradores. Então, tudo que nós fazemos com Deus, ou a Deus, ou para Deus, envolve essa verdade, né? É impossível estabelecermos um modelo de relacionamento com Deus, de espiritualidade e intimidade, onde não haja verdade. Então, tem que ser verdadeiramente intenso essa nossa relação com Ele. Tudo é por Ele e para Ele, né? Todas as coisas. Nós já estamos quase no fim do nosso programa, dessa nossa entrevista aqui com o pastor Reginaldo Cruz, mas eu quero que o Senhor deixe uma mensagem para os nossos jovens, para os nossos telespectadores que estão em casa, nos vendo de algum lugar do mundo, e eu sei que alguém precisa ouvir uma direção, virar uma chave sobre a direção, sobre o propósito e sobre legado
sobre tudo que ele precisa para poder se motivar por esse futuro que nós estamos vivendo? Olha, você faz parte do plano de Deus, né? A sua própria vida é uma dádiva dele. Então, com isso, há um propósito específico de Deus para a sua vida. Você não está sozinho. Nós estamos passando aí pela reta final de uma pandemia. Muita gente sofreu, muita gente perdeu, mas há esperança ainda. Então, principalmente os jovens que precisam descobrir-se no Senhor, o seu chamado, a sua vocação, o seu propósito para com Deus, caminhe nessa direção, caminhe em direção a Deus e cada vez mais submetendo a Ele e pedindo que Ele seja o motivo da sua própria existência, da sua própria razão, da sua própria maneira de ser, pensar e de agir. Então é isso, o nosso programa isso aí, infelizmente fica por aqui. Muito obrigada, pastor, pela sua presença aqui no nosso programa. Como o Adriano disse, acho que muitos jovens vão adquirir esse conhecimento e dar o start, não é mesmo? Eu que agradeço a Ana Júlia, ao Adriano. Deus abençoe a todos. E é isso, um beijo e até o próximo programa. Tchau, até mais.